Baby, eu vou passar a palavra para você, eu só vou dar uma introdução. Esse artigo é um artigo muito bacana, um artigo profundo que faz uma análise do que foi o cenário eleitoral, o mapa eleitoral de 2018 para deputado federal e deputado estadual no estado de São Paulo. Tá vendo? Você distribui aqui, em várias mesorregiões do estado de São Paulo e a gente vai apurando essa votação por cada uma dessas regiões e dando especial análise o número de abstenção, número de votos absoluto e principalmente fazendo uma relação com a votação do campo de esquerda, especificamente os partidos PT e PSOL. Por que a gente fez isso, dando essa importância para o PT e PSOL? Porque nós temos dois pré-candidatos muito importantes na disputa do governo do Estado. Um deles, o Fernando Haddad, que já está colocado pelo PT, o outro, o Guilherme Boulos, que está colocado pelo PSOL. E a gente precisa fazer essa análise, a gente fez para deputado estadual e federal, nós vamos fazer também para a disputa para governador, a última de 2018, porque nós precisamos entender de onde surgem esses votos. E aí, Baby, você vai falar um pouco mais, mas o que nós tiramos no final é que praticamente 70% dos votos do PT e do PSOL para deputado federal e estadual, e não tem muita diferença entre o mapa, saíram da capital e região metropolitana de São Paulo. Ou seja, o interior não deu votos para as chapas de estadual e federal, de tanto de PT quanto PSOL. São dois partidos de esquerda cuja sua votação depende muito de São Paulo, capital e região metropolitana. E por isso o título do nosso artigo, né, Baby? Sem o interior, não haverá vitória. E eu quero deixar para você falar que houve uma única região aqui do interior de São Paulo onde a votação foi um pouquinho maior e você vai falar por que você acha que isso aconteceu. Tá com você. Bora lá. Então esse é um trabalho muito legal, né? A gente que gosta de números e ver todo esse trabalho aí, assim, ver essas mapas, né? Essas tabelas de números aí, a gente consegue... Eu fico admirado mesmo, porque eu gosto, né, de trabalhar com os números e tentar entender e visualizar alguma coisa a partir desses números. Quando a gente faz o mapa, o que a gente fez, né? Na hora de fazer a classificação dos votos, você poderia fazer a classificação desde por sessão eleitoral, né? Mas assim, você tem milhares de sessões eleitorais no estado de São Paulo, por local de votação, que também você tem milhares. Você poderia fazer por municípios do estado de São Paulo, né? Mas o estado de São Paulo tem cerca de 650 municípios, e aí você não tem... Só que isso, como você tem uma quantidade muito grande, né? Você não conseguiria visualizar. Então, nós utilizamos uma amostragem aqui por mesorregiões, né? Então, o estado de São Paulo, pelo IBGE, dividido em mesorregiões, são 15 mesorregiões. Então, a gente conseguiu analisar por isso daí. E aí, uma coisa interessante, o Colégio Eleitoral do estado de São Paulo, que é o maior do Brasil, né, metade dos votos já estão na capital. Então, 50%, 51% dos votos do estado de São Paulo são da capital. Os outros 49% estão no interior. Então, isso já dá um indicativo, às vezes, para os próximos candidatos aí, como focar e lembrando também da importância do interior. 49% dos votos estão no interior, né? Então, a importância disso. Daí, nós trabalhamos, então, com a questão dos deputados federais e estaduais, tanto do PT quanto do PSOL, né, porque também são dois partidos que têm uma quantidade de votos bastante expressiva para formação de bancadas, né? Se eu não me engano, na última eleição, o PT formou uma bancada de 8, 9 deputados federais, 6 federais, se eu não me engano, e 8 estaduais, algo assim. E PSOL um pouco menos. Mas isso dá um indicativo, né, de como que a esquerda tem votado no interior. Eu acho que isso é um dado relevante para que, assim, para a gente pensar em 2022, analisar isso também e esforçar no sentido de precisa se melhorar. Não adianta querer vencer só com a capital, né? Então, você disse bem, né, 70% dos votos desses dois partidos
surgem ali na região metropolitana de São Paulo, né, e grande parte na capital, e os outros 30%, né, estão divididos em todo o interior, né, e aí é muito pouquinho. Então, em algumas regiões, você tem uma votação muito pouco expressiva, né? Então, assim, se esses partidos eles não estão sendo votados no interior, os outros estão. Então, é importante isso, né? É uma disputa por votos, né? Por fim, falando a questão das cidades aí, a única cidade, a única mesorregião, né, que se destaca bastante, que tem uma votação equivalente àquilo que tem no estado na região metropolitana de São Paulo, é a região de Araraquara. Né? A mesorregião de Araraquara, ela tem uma votação para esses partidos de esquerda, né, equivalente ao que, de um modo geral, tem no estado de São Paulo. Por que isso é relevante, né? Aí a gente teria que olhar para Araraquara, o que tem de diferente ali na região de Araraquara, né, Ricardo? Eu olhando para a região de Araraquara, eu iria dizer simples, o prefeito. O prefeito de Araraquara é um prefeito de esquerda, é um prefeito petista, e muito provavelmente a política que ele faz acaba beneficiando de algum modo, né, ao longo dos anos, uma votação nesses candidatos de esquerda a deputado federal e estadual. E não só ao PT, embora o Edinho seja do PT, a votação do PSOL foi bastante expressiva também, é equivalente à do PT ali naquela região. Então, assim, essa foi uma das hipóteses que eu coloco ali, né, mas eu não sei como seria para avaliar isso, mas é uma das coisas que eu acho que é um bom indicativo. Então, assim, o prefeito, muita gente talvez possa discordar, mas eu entendo que a atuação do prefeito ao longo dos anos é capaz de transferir votos para os deputados estaduais e federais. E aí, olhando para o cenário do estado de São Paulo, a gente tem uma grande quantidade de prefeitos do PSDB, né? E sabe-se lá como que eles vão. Então, isso indica também a votação no PSDB para deputados federais e estaduais nos anos aí que se seguem. Eu concordo totalmente com você com relação a Araraquara, e acho que tem esse elemento, sim. Quando você tem um projeto local forte, como é o projeto liderado pelo Edinho em Araraquara, você tem, obviamente, o partido mais estruturado, a esquerda mais estruturada, os movimentos sociais, e inclusive o debate com a sociedade, isso se reflete claramente. É importante apontar, eu acho que isso é fundamental, que a eleição de 2018 foi a eleição onde tinha o auge do bolsonarismo, né? O Lula estava preso injustamente, e nós tínhamos o Bolsonaro no auge do bolsonarismo. Então, houve, no interior do estado de São Paulo, uma verdadeira avalanche de votos no Bolsonaro. Se você pegar aqui as cidades ao longo da Anhanguera, as cidades ao longo da Washington Luiz, teve municípios aí importantes, como Catanduva, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, outras, que deram 80% dos votos ao Bolsonaro. Então, foi uma eleição atípica, mas que o quadro que é importante se analisar, mesmo que a gente espere agora para 2022 uma melhora no aspecto geral na votação da esquerda, porque o Bolsonaro está em decadência e ele vai ali disputar voto com o plano B do bolsonarismo, que é o morismo, que é o Moro, e o Lula vai estar em alta. Então se espera que a votação da esquerda cresça como um todo no estado. Mas nada mudou muito do ponto de vista estrutural de 2018 para cá no que diz respeito ao fortalecimento da esquerda no interior. Então, a gente coloca várias questões aqui no nosso final do texto que eu acho que são questões a serem refletidas. Como, por exemplo, a gente pergunta, né, ou coloca, quais são os caminhos que se pode considerar a partir desse cenário de que é preciso construir o interior, porque sem o interior não há vitória. O ponto número 1 que a gente coloca aqui é uma adequada política de alianças. E aí, isso passa por um pragmatismo da política, porque uma política de alianças em São Paulo é fundamental. Porque uma política de alianças adequada pode fazer um enraizamento em pequenos e médios municípios, onde você vai poder retirar dali votos importantíssimos para fortalecer a bancada de deputado federal, de bancada de deputado estadual e principalmente voto em governador. O segundo ponto que a gente coloca aqui é o fortalecimento dos diretórios municipais. Então, ter diretórios organizados em cada um dos municípios. Por exemplo,
a macro-região de Ribeirão Preto é composta por 84 municípios. Se a gente pegar a votação de deputado federal e estadual do PT, nesses 84 municípios em 2018, deu 64 mil votos ou em torno disso, que é uma quantidade muito pequena e que é necessário que se amplie nessa eleição de 2022. E para isso vai ser preciso que esses 84 municípios, ou pelo menos a grande maioria deles, tenha diretórios, tanto do PT quanto do PSOL, organizados, para que você tenha militância capaz de fazer uma grande votação. Por exemplo, pequeno município aqui, apesar de ser charmoso e a gente adorar, município de São Joaquim da Barra. É um pequeno para médio município aqui da região de Ribeirão, com partido organizado. Já teve prefeitura do PT, né, com a Maria Helena, né, com o Zé Ivo. E aí, se você pegar a votação do PT ali, é uma votação, inclusive, maior em porcentagem do que teve em São Paulo, capital. Isso mostra que um partido organizado com lideranças consegue fazer com que a votação no interior aconteça, né? Mesmo com todo o conservadorismo que a gente possa ter. O ponto número 3, para ir rapidinho, melhorar o conhecimento sobre o interior. Isso é uma coisa que falta muito. A gente que milita na política sabe que as pessoas elas têm uma visão equivocada do interior. Acho que o interior é uma coisa só, que não precisa ser estudado, e não é verdade. Cada região diferente do interior é um interior diferente. As pessoas têm sonhos diferentes, projetos, coisas que são específicas e que precisam ser estudadas. Eu acho que isso falta muito, inclusive dos projetos, por exemplo, do Haddad e do Boulos. Eu acho que teria esse ponto 3 aqui como prioridade, baby. E o ponto 4, isso é fundamental, né? Se a gente pegar as pesquisas sobre a rejeição do Bolsonaro, se destaca juventude, mulheres e população negra. Eu acho que isso é um aspecto também a se considerar. Ou seja, nós fizemos um arrazoado profundo sobre o cenário eleitoral de 2018, apontamos o que aconteceu, jogamos luz para o que pode acontecer em 2022 e espalhamos isso para todo mundo. Foi muito bem visto esse artigo, inclusive elogiado por lideranças do PT, do PSOL. Sei que esse artigo chegou na mão do Ivan Valente, do Alexandre Padilha. Acabei de mandar esse artigo agora para o Gilmar Tato, que estive entrevistando ele hoje de manhã, e principalmente lideranças da região, como o companheiro